Continuando o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 13. Neste capítulo 13, Ezequiel vai fazer várias profecias contra os profetas que profetizavam para a nação de Israel. Inclusive, no último capítulo, nós vimos que as pessoas estavam dando ouvidos a provérbios, a profecias que estavam se espalhando lá em Jerusalém, e as pessoas estavam acreditando, e Deus dizendo a eles que não ouvissem aquelas profecias. Agora, no capítulo 13, Ezequiel vai profetizar contra aqueles profetas que estavam dizendo que não ia acontecer nada com Jerusalém, com Israel, não ia ter invasão nenhuma, que eles ficassem bem. Mas aí Deus vai profetizar contra esses profetas. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui no livro do profeta Ezequiel. Que o Senhor me dê inspiração, que o Senhor me dê entendimento, discernimento, que eu possa falar e as pessoas venham a entender essa palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus começa dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Aí aqui em Ezequiel 13, aqui no início, nós vimos que Deus faz uma forte denúncia contra os profetas lá de Israel, que eles estavam profetizando coisas que vinham do coração deles, não da parte de Deus. Porque lá eles ouviam os falsos profetas, mas os profetas verdadeiros, como Ezequiel, as pessoas não davam valor, não davam ouvidos, mas aos profetas falsos as pessoas ouviam. Aí Deus começa dizendo assim no versículo 3, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ou seja, as mensagens que eles levavam não eram mensagens inspiradas pelo Senhor. Aí Ezequiel, aqui na sua sabedoria divina, expõe a fonte dessas mensagens desses profetas, dessas mensagens duvidosas que eles estavam levando para aquele povo de Israel, para aquele povo de Jerusalém. E mostra que os falsos profetas estavam simplesmente seguindo seus próprios pensamentos e imaginações, levando mensagens enganosas. E o Senhor, ele não se agrada daqueles que falam em seu nome, sem o seu chamado. E esses profetas arrogantes estavam levando o nome estavam levando o seu nome ao povo, mas por engano. As pessoas estavam sendo enganadas por uma mensagem que não vinha de Deus, mas que vinha dos próprios profetas. E a palavra do Senhor é clara, e aqueles que pregam devem estar dispostos a se submeter a ele, assim como Ezequiel, que era um verdadeiro profeta e se recusava a ceder à pressão dos falsos profetas que insistiam que a palavra de Deus era a única verdade, mas ao mesmo tempo eles estavam falando mentiras, ou seja, não estavam falando coisas que vinham de Deus. Por isso que aí Deus manda que Ezequiel fale, profetize contra esses falsos profetas. Aí no versículo 4 diz assim: tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. Esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa. Quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Ou seja, porque esses profetas estavam profetizando para o povo lá de Jerusalém
que não haveria invasão, que estava tudo bem, que eles não se preocupassem, que Deus não ia mandar nenhuma invasão para eles. Só que eles estavam falando mentiras, porque Deus não estava mandando dizer isso. Ao contrário, Deus estava usando o profeta Ezequiel para levar uma mensagem verdadeira, dizendo que eles iam ser invadidos pelos babilônios. Aí no versículo 8 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus, minha mão será como os profetas, que têm visões falsas e que adivinham mentiras, não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, diz o Senhor, dizendo: paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas acaiam, dize aos que acaiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está a cal com a que acaiaste? Portanto, assim diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundação. E chuva de inundação. E chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraiva na minha indignação para consumir. Derrubarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela já não existe. E para ela tem visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Ou seja, os profetas estavam falando uma coisa que não ia acontecer. Eles estavam fazendo como pessoas que estavam caiando uma parede, passando cal numa parede, mas era como se tivesse, quando vinha a chuva, a parede ruía, mas eles passavam cal para dizer que estava tudo bem. Ou seja, era uma... E aí Deus continua falando através do profeta Ezequiel, denunciando que esses falsos profetas afirmaram representar Deus, mas que ele não enviou. Ou seja, devido às suas falsas palavras e falsas visões mentirosas, Deus estava contra eles. Ezequiel menciona esses profetas como eles que eram profetas que não eram profetas de Deus. E aí Deus continua profetizando contra eles. E eles dizem que pregavam paz, enquanto Ezequiel previa destruição. Eles diziam o contrário, eles é quem pregavam a paz e Ezequiel previa destruição. Eles estavam encobrindo as rachaduras em uma parede frágil com lavagem de branco, de cal, em vez de expor os problemas que precisavam ser corrigidos. Então suas mensagens eram enganosas, eram como uma parede frágil coberta de gesso. Então os profetas estavam enganando o povo de Deus, escondendo os problemas que precisavam ser expostos. Eles estavam agravando as dificuldades de Israel, em vez de ajudá-los a se arrepender e a buscar a verdadeira paz em Deus. Mas eles estavam fazendo tudo o contrário. Então o julgamento de Deus quebraria o muro frágil
de Israel. Então, por isso que a gente viu aqui que Deus fala que eles estavam caindo as paredes, mas quando a chuva vinha, tudo aquilo ia ruir. Então, que Deus nos ajude a ser como Ezequiel, um homem que se recusou a ceder à pressão dos falsos profetas. Ainda no versículo 17, nós vamos ver que ele continua falando a respeito também agora das falsas profetisas. Não eram só os profetas, os homens, mas existiam mulheres também que eram como profetisas de Deus. Aí ele diz assim: tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, profetiza contra elas e diz: assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras vós para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão. Ou seja, essas profetisas, além de profetizarem mentiras, ainda estavam vendendo as profecias. Aí diz assim: por pedaço de pão para matardes as almas que não haviam de morrer, para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou contra vossos invólucros feiticeiros, ou seja, os trabalhos, as feitiçarias, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancareis de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho, e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, aqui Ezequiel volta novamente a profetizar, agora não mais contra os homens, os profetas, mas contra as profetisas. E aí ele diz que todos os seus trabalhos, tudo aquilo que elas vendiam, as suas profecias, aí Deus, as profetisas, elas estavam fazendo tudo aquilo e desanimando os justos com suas mentiras, incentivando os iníquos, os pecadores, a se afastarem cada vez mais de Deus. Isso se opôs diretamente aos propósitos de Deus para o povo, porque Deus queria que o seu povo se arrependesse, mas os profetas e as profetisas estavam levando mensagens mentirosas e afastando cada vez o povo mais de Deus. Então Deus, quando julgou as profetisas, o povo percebeu que essas mulheres haviam mentido, e as próprias profetisas seriam forçadas a admitir seus pecados. E Deus, ele não tolera falsas profecias e adivinhações. Então Deus estava dizendo que ia julgar a esse povo. Então o que é que nós podemos perceber aqui no capítulo 13? Nós podemos refletir o seguinte, que Ezequiel 13 nos alerta para os perigos das falsas profecias e dos enganos. Em nossos dias ainda existem muitos que se aproveitam da fé das pessoas para obter ganhos pessoais. Essas pessoas prometem curas, prosperidades, bênçãos, mas suas palavras, elas são vazias e suas práticas são enganosas. Ou seja, são profetas que no púlpito falam bonito, pregam bonito, mas a gente vai ver as práticas, a prática do dia a dia, são práticas enganosas, ou seja,
eles falam uma coisa e agem outra, ou seja, praticam outra. Não falam, não praticam o que falam. Então são profecias falsas, são palavras enganosas. Ezequiel deixou claro que Deus não tolera mentira, falsidade. Ele revela a prática e neutraliza o poder daqueles que tentam enganar o seu povo. Deus sempre age em defesa da verdade e dos justos. Como cristãos, nós devemos ser diligentes em examinar as Escrituras e buscar a verdade em todas as coisas. Devemos sempre procurar ser honestos, transparentes em nossas palavras e ações. Não devemos nos envolver em práticas fraudulentas, enganosas, nem tolerar aqueles que o fazem. Além disso, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a sermos um rebanho do Senhor, a fazermos parte desse rebanho e darmos um testemunho de vida, de verdade, a promover a justiça no nosso mundo. Nós devemos nos opor a tudo que é contrário aos propósitos de Deus e trabalhar para trazer mudanças positivas para a nossa sociedade. Que nós possamos ser fiéis a Deus em tudo o que fazemos e nunca ceder às tentações do engano e da falsidade. Nós devemos ser verdadeiros em tudo, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos e naquilo que nós fazemos. Que nossas palavras e ações sejam sempre um reflexo da verdade e da justiça de Deus no nosso mundo. Que o Espírito Santo, ele nos guie, nos capacite a sermos verdadeiros discípulos de Cristo em um mundo cheio de engano e falsidade. Esse mundo é cheio de engano e de falsidade. Então, que o engano e a falsidade estejam longe das assembleias, dos locais de culto, dos locais onde se prega a palavra de Deus. Lá não pode haver engano e falsidade. Lá só pode haver a verdade em tudo. Então, que nossos dias hoje, nós temos que orar por discernimento, para que Deus possa nos advertir sobre as falsas profecias e os falsos enganadores que se passam por seus portas-vozes. É importante que nós oremos por discernimento, para que nós possamos identificar a verdade da mentira e não sermos enganados pelas palavras vazias daqueles que tentam se aproveitar da nossa fé. Temos que orar por pureza no nosso coração. Deus deixa claro que sua raiva é contra aqueles que se envolvem em práticas fraudulentas e enganosas. Então nós devemos orar por corações puros, que o nosso coração seja puro, para que nunca nos envolvamos em práticas contrárias aos propósitos de Deus. Que as nossas palavras, que as nossas ações sejam sempre um reflexo da verdade e da justiça de Deus no nosso mundo. É isso que nós vimos hoje no livro de Ezequiel, capítulo 13. Amém?